dois dos textos mais mal interpretados pela religião, sobretudo a evangélica. Então, Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu sempre digo, para se fazer uma boa interpretação, é bom que você leia o contexto. Então, quem está lendo o Romanos 5:20, deveria ler do verso 12 em diante. Entende? Vamos lá, querido, preste atenção. O que a maioria dos cristãos aprendeu? O que a maioria aprendeu? Eu era do mundo, eu sou honesto, trabalhador, bom marido, bom pai, bom filho, eu sou um homem de bom caráter, um homem de boa índole, mas se eu não aceitei Jesus, eu vou morrer e vou para o inferno. Ou quando Jesus voltar, eu vou para o inferno, ok? Quando eu aceito a Jesus, a graça de Deus veio sobre a minha vida. Agora, aquele que bebia, fumava, matava, estuprava, adulterava, prostituía, quando ele aceita Jesus, veio uma graça maior sobre a vida dele, uma vez que graça é favor não merecido, entendeu? Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É assim que se entende. Mas se você ler Romanos 5, do 12 em diante, você vai ver o pecado entrou no mundo por um homem, a morte entrou no mundo por um homem, as catástrofes entrou no mundo por um homem. Ou seja, o pecado de Adão abundou, atingiu a natureza, atingiu o ser humano, atingiu os animais. O pecado de Adão atingiu todo mundo, atingiu a todos. E ninguém precisa fazer nada para o pecado de Adão atingir uma pessoa, ok? O pecado de Adão abundou, mas a graça de Cristo superabundou, ou seja, a abrangência do pecado de Adão foi enorme, mas a abrangência da obra de Cristo muito maior, entende? No mundo em que o pecado abundou, a graça superabundou. Nas pessoas em que o pecado abundou, a graça de Cristo superabundou. Agora você vai entender, porque do original grego ali, 2 Coríntios 5:17, não é criatura, é uma raça. Depois de Cristo, é assim que deveria ser lido o texto, como ele está no grego. Depois de Cristo, o ser humano é uma nova raça, entende? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, o ser humano, no geral, não pertence mais à raça de Adão, mas pertence à raça de Cristo. E aí ele continua, 2 Coríntios 5:17, né? E o 18, porque Deus estava com Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, e nos deu o ministério da reconciliação, e não imputando mais aos homens os seus pecados. Depois da obra de Cristo, o imputar é colocar na conta. Deus não coloca mais o pecado da humanidade, do mundo todo, o texto vai estar dizendo, na conta dos homens, porque a transgressão foi colocada na conta de Cristo, do mundo inteiro. O mundo pertence a uma nova raça. No texto não está dizendo que quando você aceita Jesus, você se torna uma nova criatura. Não é isso. Dois dos textos mais mal interpretados da Bíblia, ok?